Olá, sejam bem-vindos a mais um Acadêmicos. Eu sou Irlândio Salles, o seu professor de Química. A nossa aula tema de hoje é justamente cálculos referentes à massa atômica, ao número de prótons e ao número de nêutrons. Dando continuidade, os objetivos da nossa aula é justamente compreender a massa atômica, o número de prótons e o número de nêutrons, de que forma iremos calcular estes números. Bom, como exemplo inicial para melhor compreendermos, temos aqui então o átomo de carbono 12. Átomos eletricamente neutros possuem massa atômica A igual ao número de prótons Z ou P mais o número de nêutrons N, sendo o número de elétrons igual ao número de prótons. Basicamente, pessoal, isso está dizendo que, em um átomo eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, se eu tenho 6 prótons, como é o caso do átomo de carbono 12, para ele estar eletricamente neutro, eu tenho que ter 6 elétrons, 6 cargas positivas, mais 6 cargas negativas. Sendo assim, essa soma de carga positiva com carga negativa na mesma proporção de 1 para 1, nós temos um átomo neutro, pois todas as cargas vão se balancear, irão se anular. Compreendido? No átomo, os prótons eles habitam o núcleo atômico, bem como os nêutrons. Os nêutrons e os prótons eles estão ligados por uma força denominada de força nuclear forte. Essa força é a força mais potente da natureza. Os elétrons eles ficam em uma região denominada de eletrosfera. Para o átomo de carbono 12, essa é a distribuição eletrônica do mesmo. Já a distribuição no diagrama de energia de Linus-Pauling dá-se da seguinte forma: 1s2, 2s2 e 2p2, sendo a camada L a última camada ou a camada de valência do átomo do carbono 12. Compreendido? Isso quer dizer que, na sua última camada, o átomo de carbono 12 ele tem exatamente 4 elétrons, sendo assim tetravalente. Dando continuidade, a primeira questão diz o seguinte: uma molécula de NaCl no estado sólido foi adicionada em um copo contendo água. Como era de se esperar, a molécula de NaCl foi dissolvida em dois íons distintos, um de Na+, e o outro Cl-. O estudante apenas sabe que o número de elétrons do sódio em seu estado fundamental é 11 e que a massa atômica é igual a 23 unidades. Determine o número de nêutrons do íon sódio 1. Bom, pessoal, como iremos prosseguir nessa questão? Para facilitar, temos então que dividir a informação, organizar a informação. Então, o que é que nós sabemos? Sabemos que o íon de sódio, no seu estado neutro ou fundamental, possui 11 elétrons, tá ok? E massa atômica igual a 23 unidades. Está dizendo que ele possui 11 elétrons, ok? Se no seu estado fundamental ou seu estado neutro, ele possui 11 elétrons, então para balancear essas 11 cargas negativas, eu vou precisar exatamente de 11 cargas positivas. Com 11 cargas positivas mais 11 cargas negativas, eu tenho um total de 0. Sendo assim, o átomo fica eletricamente neutro. Compreendido? Outra questão que nós temos que identificar aqui é justamente o número de nêutrons, né? Como é que eu vou fazer isso? Bem, eu sei que eu tenho 23 unidades de massa atômica e tenho quantos prótons? 11, pessoal. Tenho 11 prótons. Se eu tenho 11 prótons, logo a quantidade de nêutrons vai ser o quê? Vai ser 23 unidades, que é a massa atômica, menos 11 prótons, que dá um total de 12 nêutrons. Sendo assim, a distribuição eletrônica, os prótons ficam no núcleo, mais os nêutrons, lembrando, ligados pela força nuclear forte, e os elétrons ficam distribuídos no átomo de sódio. Como podemos perceber, o átomo de sódio tem apenas um único elétron aqui na sua última camada, não é? Klm, na camada referente a M. Sendo assim, este aqui é o íon catiônico de sódio. Ele perderá este elétron
se tornando positivo, ganhando aqui o sinalzinho mais. Mas por que ele fica positivo aqui? É o seguinte, eu tenho agora apenas 10 elétrons e tenho ainda 11 prótons. Ou seja, eu tenho uma carga positiva a mais. Tá ok? Com essa carga positiva a mais, o sódio ele fica o íon de sódio mais, ou 1 mais, compreendido? Bom, para melhor explicar, nós podemos também ver aqui a distribuição eletrônica para o íon de sódio no diagrama de energia de Linus Pauling da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Como podemos observar, a última camada M tem justamente apenas um único elétron. Este elétron ele perdeu, ficando apenas 2s2, 2p6, como última camada, a camada L. Dando continuidade, pessoal, como é que eu chego basicamente no número de nêutrons? Bem simples. O número de nêutrons ele é relacionado justamente pela fórmula da massa atômica. A massa atômica é representada pela letra A, o número de prótons pela letra N e o número de nêutrons pela letra N. Lembrando que o número de prótons é representado pela letra Z. Dando continuidade, eu vou fazer a substituição. Aqui eu tenho a massa atômica A é igual a 23 unidades. Coloquei 23 unidades, menos quem? O número de prótons. Prótons é justamente 11, não é? Temos 11 prótons. Como os prótons eles estão somando aos nêutrons, passando para depois da igualdade, ele passa subtraindo. Sendo assim, nós temos 23 unidades de massa atômica menos 11 prótons, que dá um total de 12 nêutrons. Compreendido, pessoal? Dando continuidade para a nossa próxima questão, um átomo de berílio com NOx 2+, e massa atômica de aproximadamente 9 unidades e número de nêutrons igual a 5, com base nessa informação, calcule a quantidade de elétrons para o íon berílio 2. Então, pessoal, bem simples, o que nós temos que fazer? Primeiramente, nós temos que identificar e organizar as informações. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que berílio 2+, a massa atômica é igual a 9 unidades e o número de nêutrons é igual a 5. Ou seja, eu sei que eu tenho 5 nêutrons. Se eu tenho 5 nêutrons e a massa atômica é equivalente a 9 unidades, bem simples, não é? Eu vou ter que calcular o número de prótons para poder assim chegar no número de elétrons. Então, de que forma eu irei calcular o número de prótons? Eu vou utilizar justamente a relação da massa atômica. Massa atômica A vai ser igual ao número de prótons Z mais o número de nêutrons N. Eu já tenho o número de nêutrons, que é 5, e tenho a massa atômica, que é 9 unidades. Assim, eu vou substituir massa atômica igual a 9 e número de nêutrons igual a 5. Como os nêutrons eles estão somando, eles passam para depois da igualdade, subtraindo. 9 menos 5 é igual a 4. Ou seja, o número de prótons é justamente 4. Para um átomo eletricamente neutro, a quantidade de elétrons que eu tenho que ter aqui é quanto? 4 cargas positivas irão se anular com 4 cargas negativas. Muito bem. Compreendido isso, pessoal, vamos fazer a distribuição aqui no átomo. Bom, os prótons eles ficam mais os nêutrons, como eu já falei, unidos, ligados pela força nuclear forte, e os elétrons ficam na eletrosfera, não é? Interagindo por meio da força nuclear forte, que é a força de interação entre o núcleo atômico com os elétrons na eletrosfera. Dando continuidade, pessoal, o que é que nós temos aqui? Sabemos que, inicialmente, o berílio ele é 2+, ou seja, significa que ele perdeu 2 elétrons. Se no seu estado fundamental ele tem 2 elétrons na camada L, ele perdendo esses 2 elétrons, ele vai se tornar com a carga positiva 2+. Por quê? Porque nós temos justamente 2 prótons a mais no núcleo, compreendido? E a diferença dos elétrons. Sendo assim, a distribuição eletrônica no diagrama de energia de Linus Pauling dá-se da seguinte forma: 1s2, pois ele tem apenas 2 elétrons na última camada, que é a camada K.
Bom, pessoal, o que estudamos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós estudamos a massa atômica e os conceitos. Vimos que a massa atômica é determinada pela soma dos prótons mais os nêutrons. Eles ficam unidos juntos pela força nuclear forte. Também vimos que o número atômico Z, ou P, de um átomo eletricamente neutro, é igual à quantidade de elétrons que este possui em seu estado fundamental. E vimos também que a fórmula para determinarmos a massa atômica vai ser justamente igual a A, que é a massa atômica, que é igual a Z, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Também vimos a distribuição eletrônica no diagrama de energia para os íons. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é só. Acadêmicos agradece, esperamos que tenham gostado. Se você gostou, dá aquele like, compartilha. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicando aí no link acima, ó, que acabou de aparecer. Vai ser de muita ajuda. E é isso aí, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!